Olá, alunos! Vamos dar continuidade às nossas aulas, a aula da metodologia OPE, a aula 2. Então, na aula passada, eu passei atividades para vocês. Vocês fizeram? Vamos ver, hein? Olha, nessa aula vamos fazer as correções das atividades, tá? Vamos fazer a revisão do módulo 1 todo. E vou passar uma nova proposta para vocês fazerem. Uma atividade mais teórica e uma atividade prática. Um desafio, beleza? Então, esse é o nosso conteúdo da nossa aula 2 do OPE, ok? Vamos lá. Próximo slide, então. Correção das atividades. Gente, um esclarecimento. Professora, a explicação das atividades da correção vai ser só na aula? Não. Eu vou estar enviando para vocês também. Vocês vão observar aí que vai o link da aula, tá? Dessa aula. Vão os slides, tá? Um pouco diferentes, porque nesses slides eu coloquei as explicações, os meus comentários, que estão num documentozinho em PDF, com toda a explicação de nossas correções, nossas atividades que nós propomos, tá? E também na próxima atividade também que eu propus para vocês, tá certo? Então vamos lá. Na aula passada eu passei para vocês as questões, né? Da página 26. A página 26 é aquela seção pensar, sentir e agir. Ela abordou a questão dos caminhos da vida. Não sei se vocês lembram, espero que sim. Nós falamos sobre boas escolhas, sobre como fazer escolhas assertivas, não foi? Sobre que a escolha sempre tem um risco de escolher errado, mas que sempre é tempo de recomeçar. Lembra desse assunto? Então, na página 26, nós temos na primeira questão um quadrinho em que você teria que dizer algumas qualidades necessárias para enfrentar cada parte do trajeto que você ia seguir, né? Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, só para vocês lembrarem o que é. Esse aqui, lembra? Pronto. Então, respostas pessoais, mas seguem aí sugestão de resposta. Algumas palavras que são qualidades imprescindíveis para que a gente não desista no meio do caminho na hora de fazer escolhas. Força, persistência, fé, coragem e determinação. Se você quer algo, se determine a alcançar. Não pare no meio do caminho, tá? É mais ou menos essa ideia que o exercício quer passar para vocês. A segunda questão, da página 26, ela fala a situação de um coleguinha que está lá com outro colega. Rapaz, vamos jogar bola, vamos sair, vamos brincar. Aí o coleguinha fala, não, eu tenho que terminar um trabalho. Tá. Deixa pra lá, depois você termina. E aí a pergunta é, que resposta você daria, né? Que escolha seria mais certa de Lucas? Gente, mais uma vez, as respostas, elas são pessoais. Mas veja bem, estamos comentando essas respostas, né? Então, o Lucas, ele poderia até ir jogar bola, até ir brincar, até ir dar uma volta com um amigo. Porque quando ele decide assim, ele vai escolher, ele tem uma opção. Só que ele decidiu, ele ficou pensando, eu vou ou não vou? Quando ele decide em não ir jogar, não ir dar uma volta com um colega naquela hora, de repente ele fica angustiado. Poxa, eu queria tanto sair, né, com meu amigo, mas ele se lembra que ele tem uma tarefa para fazer da escola. Gente, entre sair com um amigo e a tarefa da escola para terminar, a tarefa é prioridade. Na hora da escolha, nós temos que priorizar o que é mais importante. Então, olha lá, espera-se que Lucas decida não dar uma volta, porque quando ele decide assim, ele está priorizando a sua tarefa, demonstrando responsabilidade, demonstrando maturidade, inclusive emocional, para escolher o que é mais assertivo, o que é melhor para ele, e está se preocupando também com o seu futuro. Tá? Então, atenção aí com essa resposta, tá certo? Já na página 27, nós temos lá uma terceira questão que também demanda aí respostas pessoais, mas ele pergunta se você se considera uma pessoa que sabe fazer escolhas. Eu posso responder por você? Não posso. Mas, professora, como é que eu sei fazer boas escolhas? Você tem que se analisar.
as escolhas que você tem feito, os amigos que você tem escolhido, as decisões, elas são boas para você? São boas só para você e boas para os outros? Então a gente tem que ponderar aí na hora de fazer escolhas. O que é melhor para mim tem que ser, claro, muito beneficial a mim. Mas tem que pensar também no outro, quando envolve inclusive mais pessoas, a família, por exemplo. Né? Então, cabe a você analisar suas ações. E a letra B pergunta se você já desistiu de algo no meio do caminho. Aí eu pergunto para você, repasso uma pergunta. Se você já desistiu de algo por achar muito difícil, será que não seria a hora de tentar de novo? Muitas vezes, nós desistimos de coisas por achar difícil apenas. Por acharmos, eu tenho medo de alcançar isso, não vai dar certo, eu vou parar por aqui. E se a gente tentar, mais uma vez, recomeçar, a gente vai, acaba e consegue. Eu tinha uma figurinha, não sei se vocês já viram, que tem um homem cavando um túnel embaixo da terra, cavando, e aí ele está empurrando uma pedra. Daqui a pouco ele pega e para. E ele não sabe que do outro lado daquela pedra que ele está empurrando, está a saída. Então está tão perto dele encontrar a saída, mas ele, cansei, desiste. Então muitas vezes a gente desiste por N motivos. Eu estou cansado, eu não tenho paciência, não vai dar certo, alguém disse que não é bom. Mas aí quando você tem certeza do que você quer, você tem que ir adiante. Tá? Então analise essa questão aí com vocês. Tá certo? E aí, continuando, a questão 4. Também respostas pessoais. Mas aí eu dou uma sugestão. Ele pergunta aqui, o livro de vocês pergunta assim: agora elabore um plano com etapas para realizar um objetivo que seja mais difícil, mas que seja possível. Como é que eu posso elaborar um plano? Tem alguns passos aí. Primeiro, estabelecer metas. Eu quero alcançar isso. Esse é meu objetivo. Eu quero ser melhor no futsal. Eu quero ser melhor na dança, no GR. Eu quero melhorar em matemática. Estabeleça uma meta. Preciso estudar o quê para alcançar esse objetivo? Tá? Preciso treinar com que alvo? O que eu quero alcançar? Quando? Há um tempo que eu quero alcançar esse objetivo. Em 1 mês, em 2 meses, eu quero ser boa nisso, melhor nisso. Precisa de dinheiro, tem um custo. Então, essas são algumas questões que vocês podem estar pensando na hora de montar um plano para alcançar o objetivo de vocês. E a 5ª questão tá lá: verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e falso, tá? No papel, na correção que foi enviada para o grupo, está explicando melhor por que ficou essas opções aí, beleza? Vamos lá, próxima página. Eu passei também a página 29. A página 29, nós conversamos um pouquinho sobre Spark. Lembra? O autor, o criador da turma do Snoopy. Joia, né? Spark. Então, na página 29, ele pergunta aqui que Spark, ele vivenciou muitas rejeições. Aí ele pergunta, na sua opinião, por que ele não desistiu dos seus sonhos? Resposta pessoal. Mas quando nós descobrimos uma habilidade, e Spark descobriu, e acreditamos no que gostamos de fazer, sabemos que temos potencial, então nada pode nos parar. Então eu acredito que foi o que Spark fez. Ele sabia que ele era bom naquilo, ele não se abateu, ele não se deixou levar pelas rejeições, ele seguiu rumo ao alvo dele. Tá? Resposta pessoal. A 2ª questão também pergunta se você já passou por algumas situações assim, por pessoas assim. Aí é pessoal, não vou comentar. Agora a terceira é legal. Porque ele fala assim: você já parou para pensar sobre isso? Sobre a questão de ser perfeito, de perfeição? Né? Como lidar com erros e fracassos? Gente, nós não somos perfeitos. Erros, fracassos, eles sempre vão acontecer. Você não pode exigir-se tanto, nem exigir tanto do outro. Porque não somos perfeitos, gente, somos humanos. E no erro também tem um acerto. Quando você erra, mas você persiste, você não para, você vai se aperfeiçoando. Então, como eu coloquei ali, a sugestão de resposta, tá? Sugestão.
A perfeição nem sempre é obtida, quando muito, com bastante esforço. Tá certo? Erros e fracassos servem de aprendizado e não para nos fazer parar. Então, pensem sobre isso, reflitam sobre isso. E para encerrar a correção, páginas 30 e 31. Também respostas pessoais. Mas no caso, estamos falando de honestidade. Você achou a bola. Sabe de quem é a bola? O certo é o quê, gente? Devolver. Ah, mas eu queria essa bola para brincar. Poxa, que legal. Gente, você tem o nome do seu colega. Você conhece a pessoa. Vai ficar para quê? Chame ele para jogar com você. Tá certo? E a outra, na página 31, que fala sobre a questão da justiça, né? Que fala a questão do dar uma chance para esse colega, porque ele não tem habilidade, você daria ou não? Resposta pessoal. Mas eu pergunto, se fosse com você gostaria de ser julgado? Ah, rapaz, não vamos chamar Marcos, não. Não vamos chamar, sei lá, Sérgio, não. Vamos chamar não, porque ele não sabe. Você gostaria de se sentir nessa condição? De ser rejeitado? Então, muitas vezes, a gente sabe até que aquele colega não é tão bom. Mas, de repente, ele vai jogar o Free Fire com você. Vai se divertir com você. Ele vai aprender dicas com você. Tá? Então, não é justo. Seria injusto não deixarem você jogar só porque você não é tão habilidoso assim no Free Fire, no futsal, ou em qualquer outro esporte, no basquete, no vôlei. Pense sobre isso. Seria injusto com você. Então, você não vai querer ser injusto com o outro. Beleza? Vamos lá para o próximo slide, que agora é a revisão do módulo 1. Nós vimos muitos assuntos bem legais nesse módulo 1. Todos voltados para você. Para que você se conheça, para que você conheça suas emoções, saiba lidar com elas, saiba como enfrentar situações, superar dificuldades. Não foi isso? Nós vimos lá no começo, o nosso mundo interior. Nós falamos sobre como lidar com as emoções, como ter ações que demandam, que mostram maturidade emocional. Professora Rose, quando é que eu sou madura emocionalmente? Quando eu tomo decisões assertivas, quando eu conheço as minhas emoções e eu sei, tá? Eu sei que eu não posso fazer de certa forma, porque vai prejudicar alguém, vai me prejudicar, beleza? Maturidade emocional. Nós vimos também como mudei. Eu passei até um vídeo para vocês sobre adolescência, lembra? E aí eu perguntei assim, vocês se sentem crianças, jovens, lembra disso? Adolescentes. Então, como é que você se percebe? Os gostos, eles mudam, as situações mudam. De repente, num dia você ama uma coisa e no outro dia você detesta aquilo, não gosta mais. Então, há essa oscilação normal da adolescência, há essa mudança normal e é normal acontecer isso, porque é típico da fase que vocês estão vivendo, fase de mudanças, ok? Superando as dificuldades. Fizemos um trabalho, não deu muito bem certo, mas foi legal, né? Vocês aprenderam com esse trabalho, como lidar, inclusive, com as dificuldades de concluir esse trabalho, né? Então, o que acontece? Como lidar com os medos e superá-los? Gente, para lidar com medos e superar os medos, a gente tem que enfrentar. A gente tem que persistir. Não recuar. O medo, deixa eu sentar aqui. O medo, ele faz você parar. Tá? Então, lidar com o medo, lidar com o fracasso, demanda que você enfrente o medo. Professora, mas é muito mais forte. Converse com alguém, converse com um familiar, com a mãe, com o pai, com alguém, tá? Converse com alguma tia, né? Procure, de repente, ajuda psicológica, alguém para lhe dar um suporte sobre lidar com o medo. Mas o medo, ele não pode parar você. Caminhos da vida. Vimos que fazer escolhas, né? Foi nossa última aula, né? Sobre a questão de fazer escolhas, que sempre podemos escolher caminhos, que há um risco em escolher errado, mas que a gente sempre pode retomar as escolhas. Cenas da vida, a história de Spark, valores, atitudes, honestidade e justiça. E assim fechamos, então, o nosso módulo. Então, bora lá. Para finalizar, próxima aula, nós teremos uma atividade. Tcharam!
atividade de revisão e atividade de desafio. Vixe, professora. Atividade de revisão vocês vão fazer 2 atividades, tá? O quiz na página 23, vão pesquisar e vão responder. Pesquisem, hein? E o diário de bordo da página 32, que é mais uma autoavaliação. Desafio. O que é isso? É uma atividade prática, minha gente. Eu vou mandar para vocês no grupo o link desse desafio. Vocês vão ter que trabalhar a resiliência de vocês. Vocês vão ter que empilhar objetos sem deixar cair. Vocês vão entender mais um pouquinho lá no link que eu mandar. Mas é trabalhar a resiliência, o que é isso mesmo, hein? Resiliência é a capacidade humana de se restaurar. É como aquele elástico, aquele de dinheiro, né? Então ele estava num ponto, você esticou, ele sofreu uma pressão, mas ele voltou. Então ele recomeça, ele se reinventa, ele se adapta. Essa é a capacidade da resiliência, tá bom? Vocês vão fazer o desafio em casa, tirar foto ou filmar um pouquinho. Professora, terminei o desafio, tá lá, beleza? Posta na rede social, Instagram, se possível, tá? Certo, gente? E marca a escola, @CE São Joaquim, marca a professora, @OPE no SEGE, e marca a metodologia OPE, a OPE da educação. Beleza? Próximo slide, quero ver, hein? Seja firme em sua palavra, honesto em seus atos e seguro em seus pensamentos. E assim nós encerramos essa aula 2. Joia? Até a próxima aula. Agradeço a vocês pela sua atenção. Pode passar, meu filho. Agradeço a atenção e até a próxima aula. Cheiro e fique com Deus.